A jornada não é uma jornada de, tá, passei esse problema, qual é o próximo? Next! Não é uma lista de supermercados. A sua vida não é uma lista de supermercados ou um checklist de problemas a ser resolvidos. Essa mentorada minha, ela fez recentemente um processo de desligamento de uma medicação psiquiátrica que, no fundo, já não estava nem mais sendo necessária, mas ela ainda acreditava que precisava daquela medicação porque ela só se conhecia na regulação emocional dela, anestesiando um pouco a intensidade através de uma intervenção química. Essa medicação foi tirada adequadamente e, e ela começou a fazer contato com a intensidade emocional. E foi interessante porque ela relatou para mim o seguinte: Karine, eu estou percebendo que existe uma raiva, existe uma irritabilidade aqui em mim. Minha filha também já está percebendo isso. E agora eu estou entendendo o que de verdade eu estava mascarando em termos de intensidade para não ver o que efetivamente estava acontecendo dentro de mim. Essa raiva, essa irritabilidade estava aqui e eu não estava conseguindo entender que ela estava aqui. E quando ela trouxe isso, eu coloquei uma leitura para ela de quanto que por trás da nossa raiva, porque a raiva nunca está sozinha, reside sempre uma grande dor. Eu não vou aprofundar isso aqui, porque isso daria um tema para uma outra conversa nossa, porque geralmente a raiva ela esconde uma dor da falta do amor, mas isso é papo para outra conversa. Quando eu trouxe isso para ela, de forma muito interessante, ela me colocou a seguinte dúvida, que eu acho que a dúvida dela pode ser a de muitas pessoas que estão me assistindo aqui, e é por isso que eu precisei vir aqui trazer isso hoje. Ela disse assim: Cá, mas daí eu teria que fazer como? Eu teria que constelar? Eu teria que fazer uma regressão para ver isso? Ou somente olhar para resolver atualmente? Ela me colocou essa dúvida porque quando eu trouxe a reflexão de que por trás da raiva existe uma grande dor, eu falei para ela: minha linda, em algum momento você vai ter que querer olhar para as histórias, para as partes de você que ainda estão aprisionadas nas memórias de dor. E isso são as memórias de tudo que nós já fomos um dia, o que inclui a nossa criança, a nossa adolescente. As nossas memórias de dor, se elas não são processadas ou ressignificadas no momento que elas são sentidas, elas são transformadas em energias alocadas nas suas células. Geralmente, essas energias encontram um local do corpo para se alocar, aonde o membro ou o órgão tem uma relação de sentido com aquilo que eu estou vivendo. Então, se eu estou vivendo, por exemplo, um conflito relacionado ao meu feminino, um conflito relacionado à falta de autovalorização como mulher, ou eu estou tendo problemas no meu relacionamento amoroso, eu não estou me sentindo amada, eu não estou me sentindo valorizada, eu não estou me sentindo incluída, eu não estou me sentindo respeitada, via de regra, essas energias elas ficam bloqueadas no sistema reprodutor. Útero, ovário, trompas, endométrio e por aí vai. Isso também daria uma outra conversa pra gente, mas o que eu quero dizer aqui, que olhar para essa nossa criança interior, quando eu falo criança, não é te infantilizando, quando eu falo criança existem partes muito antigas de você que viveram experiências e essas experiências foram interpretadas por você de uma determinada forma, essa interpretação trouxe dor. Muitas vezes crianças que viveram experiências onde elas se sentiram abandonadas, não respeitadas, julgadas, criticadas, menosprezadas, inferiorizadas, rejeitadas. E isso tudo traz muita ebulição para todo o resto da sua vida, porque como eu disse, emoção é energia, e se você não processa aquela emoção lá atrás, essa energia vai ficar condensada dentro das suas células como memória. É por isso que a neurociência fala que 5% da nossa mente é consciente e 95% da mente é inconsciente. Por que isso? Porque esses 95% que a neurociência dá um cálculo, está correlacionado às memórias que você guardou
mas que você não faz mais contato conscientemente hoje. E as nossas emoções, elas são do território subconsciente. Os nossos sentimentos são do território subconsciente. Às vezes você está hoje sendo comandado por uma emoção que foi programada lá na sua infância. Ela se tornou subconsciente porque você não deu conta de processar isso na infância, e ela está sendo aí carregada dentro de você, vibracionalmente nas suas células, muitas vezes está determinando a forma que você reage aos estímulos hoje. Então, às vezes, por exemplo, você pode ter sempre gatilhos de irritabilidade, de raiva, com alguma coisa que a princípio não seria justificativa de uma raiva, mas você está engatilhando a raiva, por quê? Isso são partes antigas de você que ainda está programado nas suas células e você ainda responde à vida com base nessa programação. Então, quando a gente conversou, eu e essa antiga mentorada conversamos sobre isso, e eu falei que ela precisava olhar para esse lugar, ela traz aquela pergunta, mas tá, e daí o que eu tenho que fazer como? E eu olhei de forma muito amorosa para essa pergunta, porque a pergunta dela pode ser a de muitos aqui, que é, e eu já estive nesse lugar, por isso eu olhei com tanto amor para essa pergunta. Quando a gente está com uma dificuldade na nossa vida, a gente tem uma tendência a dizer assim, tá, o que eu preciso fazer para resolver isso? Como se eu tivesse que ir ali na farmácia, comprar um remédio, tomar e resolver. Como se eu tivesse que ir no supermercado, comprar e fazer. Quando a gente fala sobre olhar para nós mesmos, olhar para as nossas dores, olhar para a nossa história, e quanto mais velho a gente vai ficando, mais histórias a gente vai tendo, mais dores a gente vai reunindo, porque a experiência da vida muitas vezes é uma experiência de problemas a serem superados, problemas a serem resolvidos. E a nossa maneira de encarar ainda é achar que eu preciso abrir uma porta e encontrar a solução do outro lado, quando na verdade, quando a gente fala sobre a nossa vida, a gente está falando sobre a jornada da nossa alma. E a jornada da nossa alma não é um cálculo, não é uma porta que abre e você encontra a resposta do outro lado. A jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, ela é uma jornada mundo adentro. E essa jornada não tem formas. Interessante porque o que eu respondi para ela, eu falei, eu vou parafrasear uma vovó que trabalhava com meu pai mediunicamente, a vovó Gracinda, e ela falava assim, minha filha, os caminhos são muitos, mas todos eles dão no mesmo lugar. Por que eles dão no mesmo lugar e os caminhos são muitos? Porque quando a gente está conectado com um compromisso de olhar para dentro, a gente não está no compromisso de resolver um problema, a gente está no compromisso de relembrar quem a gente é, e para a gente relembrar quem a gente precisa ir tirando aquilo que não serve mais. E é como se cada experiência dolorosa que a gente viveu na nossa vida, que a gente não deu conta de processar emocionalmente naquele momento, para que a gente saísse de um lugar de incoerência e caos, para desemaranhar e ir para um lugar de harmonia e coerência com aquele assunto que a gente está lidando, e isso é o ressignificar, isso é o processar, tornar o incoerente coerente, tornar o caos harmonioso. Quando a gente está num compromisso de realmente se curar, o compromisso, ele não é um compromisso de abrir uma porta e encontrar a resposta do outro lado. O compromisso é um compromisso com você, de mergulhar mundo adentro, e você pode usar a ferramenta que fizer sentido para você. Então, um dia eu comecei pelas integrativas, eu passei por reiki, eu passei por acupuntura, eu passei por yoga, depois fez sentido eu ir para um trabalho com a psicóloga, depois fez sentido eu ir para a constelação sistêmica, depois fez sentido eu estudar sobre as energéticas, mais sobre espiritualidade, fez sentido eu passar uma fase pela hipnose. São tantos caminhos, os caminhos são tantos, mas o que me chamou a atenção na frase dela é como parece que é uma coisa assim, tá, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Como se fosse uma coisa assim, prática, racional, tá, vira a página, pronto, passou. Você não é um problema a ser resolvido. Você é uma alma experimentando uma vida em descoberta de você mesmo. Você encarnou neste planeta com um compromisso de fazer uma jornada de experimentar mais a você mesmo.
E isso requer um compromisso amoroso e gentil de que você não está passando pela vida, mas você está construindo a sua vida. Você está construindo a sua vida quando você, sim, faz a jornada da dor, que é diferente da jornada do sofrimento. A jornada do sofrimento é quando eu me reconheço como vítima, culpo todo mundo pela condição em que eu me estou, e na condição de vítima eu não aprendo com nada na vida, eu só vivo para culpar os outros pelo que eu estou vivendo, e eu em nenhum momento tenho uma atitude curiosa para saber o que isso está querendo me ensinar, o que eu preciso aprender com isso, como eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir disso. A jornada do sofrimento, ela é da vítima e da culpa, e da terceirização do problema, mas a jornada da dor ela é uma jornada amorosa, gentil, onde você entende que é uma jornada de desconstrução, de dissolvimento e de transmutação de coisas que de repente ficaram acopladas em você que você não faz a mínima ideia, mas que emocionalmente ficaram acopladas por conta de você não ter sido capaz de processar aquilo. Né? Imagina uma criança não tem ainda nem cérebro cognitivo, córtex pré-frontal desenvolvido para racionalizar uma questão. Portanto, quando você é criança, você está processando tudo com muita intensidade e para você não tem racionalização, tem o concreto. Então, se eu sou deixada no banco pela minha mãe durante 15 minutos porque ela disse vou ali e já volto, para a criança isso pode ser experimentado como uma experiência de abandono. Eu mesma já vivi uma experiência onde, quando eu era muito pequena, minha irmã estudava na mesma escola que eu, e ela fez uma brincadeira onde eu estava no parquinho e ela dizia assim: Olha, Karine, vamos logo, porque se você não vier, eu vou te deixar aí, hein? Você acha que ela ia me deixar ali? Claro que não. Eu era uma criança, acho que eu tinha menos de 7 anos de idade. Minha irmã nunca me deixaria ali. Só que eu, na limitação cognitiva que eu tinha, eu realmente acreditei que ela me deixou, porque quando eu saí do parquinho eu não a vi mais aonde ela tinha falado comigo. E sabe o que aconteceu? Eu não sei como, eu saí desesperada da escola, e a escola nem deixava crianças sair, mas esse dia eu saí. E ninguém viu eu saindo. E eu saí. Eu tinha menos de 7 anos, menos de 8, não sei. Eu saí pela rua, sozinha, desesperada, acreditando plenamente que a minha irmã tinha me deixado para trás. E a única coisa que eu consegui me lembrar é que a minha irmã sempre passava numa Bombonier antes de ir para o ponto de ônibus, onde a gente pegava o ônibus para voltar para casa. E eu acho que ali no meu instinto eu falei, eu vou para o Bombonier, porque se ela sempre passa lá, de repente eu encontro ela lá. E eu chorava desesperadamente na rua. Eu me lembro, a gente tinha uma praça na cidade onde eu morava, e eu estava na calçada, andando nessa praça, e eu estava muito aterrorizada, eu estava muito amedrontada, eu estava com muito medo. E eu literalmente acreditei que eu fui abandonada. Aquilo gerou um trauma para mim que até na minha vida adulta eu vi que eu ainda estava conectado com memórias emocionais desse desespero e desse abandono. Depois eu trabalhei isso porque isso ficou como memórias, né? Existe uma explicação neuroquímica para isso, são neuropeptídeos que ficam alojados em algumas partes do corpo, mas eu não vou entrar aqui nessa seara com vocês, mas para vocês entenderem que toda experiência infantil ela pode não, na visão do adulto, pode não estar significando uma determinada coisa, mas na visão da criança pode estar significando muita coisa. Então, como é, né, a gente na vida adulta ainda está espelhando essas dores que a gente nem sabe, porque 95% desse território a gente não faz acesso por memória consciente. Eu não estou me lembrando, mas o meu corpo se lembra. E as emoções são uma resposta química, então quando eu engatilho alguma lembrança subconsciente, o meu corpo responde aquilo e eu simplesmente não sei por que o meu corpo está respondendo com uma raiva, com um medo, com uma culpa, que eu não sei de onde vem, porque a princípio não tem justificativa e argumento para aquilo naquele momento. Como, por exemplo, uma mulher que é abandonada pelo marido e às vezes aquilo significa uma dor tão profunda que ela entra em depressão, mas o abandono não foi do marido dela. A saída do marido dela de casa foi a relembrança, a memória subconsciente de uma primeira vez que talvez ela tenha se sentido profundamente abandonada, possivelmente pelo pai, possivelmente por alguma figura masculina importante na vida dela, na infância, onde de 0 a 7 anos a gente ainda está estruturando a nossa personalidade. A gente ainda está estruturando a nossa forma de ver o mundo. Portanto, sim, a nossa criança interior é carregada até o último dia da nossa vida.
A criança interior não é uma expressão vazia, esotérica, mística, sem sentido. A criança interior é uma representação das suas memórias. A criança interior é uma representação de tudo que você construiu em você, de todas as suas experiências boas e ruins, doloridas e felizes, alegres e trágicas. E todas elas têm uma repercussão hoje para quem você é. Portanto, o que eu queria deixar claro aqui é que quando a gente se compromete a encarar que nesta vida a gente está para construir uma jornada, a jornada não é uma jornada de, tá, passei esse problema, qual é o próximo? Next! Não é uma lista de supermercados. A sua vida não é uma lista de supermercados ou um checklist de problemas a ser resolvidos. A sua vida não é isso. A sua alma não veio para isso. A sua alma veio para criar. A sua alma veio para experimentar. A sua alma veio para sentir. A sua alma veio para viver. E quando a gente tem algo na nossa vida, um relacionamento que não está do jeito que eu quero, a saúde não está do jeito que eu quero, meu trabalho não está do jeito que eu quero, as finanças não estão do jeito que eu quero, as minhas emoções não estão do jeito que eu quero. Quando algo na nossa vida não está do jeito que eu quero, é porque tem uma incoerência que reverbera e espelha do lado de dentro, porque a vida do lado de fora é um espelho do que eu nutro do lado de dentro. Não tem como eu ser uma coisa e espelhar do lado de fora outra. A criação da realidade não se faz dessa forma. Isso também é outra conversa que a gente pode ter depois. A vida, ela é criada primeiro do lado de dentro, para depois ela se materializar na vida concreta do lado de fora. Então, se eu tenho uma criança ainda ferida do lado de dentro, eu vou espelhar relacionamentos feridos, eu vou espelhar incoerências no meu dinheiro, no meu trabalho, eu vou espelhar dificuldades. Mas a sua vida não é um checklist a ser resolvido. Portanto, encare-se como alguém que está aqui para se descobrir, para fazer a sua jornada, para fazer a sua caminhada, que é não resolver um problema, mas sobre tirar aquilo que não faz parte genuinamente de você, para que aquilo que verdadeiramente é a sua identidade, é a sua essência, é o que a sua alma veio trazer aqui, são os seus dons, as suas habilidades, os seus talentos, e de se reconhecer principalmente enquanto alma como um fragmento divino. Você e Deus são a mesma coisa. Então a jornada da vida, volto a dizer, não é um checklist de problemas. A jornada da vida requer um comprometimento gentil, amoroso consigo mesmo para dizer, ok, vamos começar a caminhada de volta para casa, de volta para quem eu verdadeiramente sou. Portanto, isso não é uma porta que tem que ser aberta, é uma forma em que eu escolho caminhar usando todas as minhas dificuldades e as dores como retrofeedback daquilo que, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso evoluir? Que isso daqui está mostrando uma incoerência, uma dificuldade, o que isso está mostrando que precisa ser modificado em mim? Isso é a jornada da vida. Isso é a jornada da vida. É uma escolha de tudo ser um espelho, de você olhar para dentro, tirar o que não te serve, para você emergir em quem você verdadeiramente é. Não encare a sua vida como um checklist de resolução de problemas. A sua vida é belíssima. É uma jornada de amor, de generosidade e é uma jornada espiritual. Jornada, não um problema a ser resolvido.